Capítulo 18. Correspondência da ilha de Creta, as coisas que caíram da borda do mundo, as boas notícias são transmitidas em voz baixa. Refleti muito até o último segundo, mas decidi não ir à ilha de Creta. Uma semana antes de partir à Grécia, a mulher, que tinha se chamado Creta Cano, veio me visitar com uma sacola cheia de alimentos e preparou um jantar. Quase não conversamos durante a refeição. Depois de tirar a mesa, eu disse: "Acho que não posso ir à ilha de Creta com você." Ela não pareceu ter ficado muito surpresa ao ouvir minha decisão. Apenas aceitou a escolha como uma coisa natural. E disse, passando os dedos na franja curta: "Lamento muito que o senhor não me acompanhe à ilha de Creta, senhor Okada, mas faz parte. Tudo bem, posso ir sozinha. Não precisa se preocupar comigo." "Você já terminou os preparativos para a viagem?" "Está quase tudo pronto. O passaporte, a reserva de voo, o traveler check, a mala. Mas não vou levar muita coisa." "O que a sua irmã achou da ideia?" "Como somos muito próximas, para nós duas é muito difícil essa separação. Mas Malta é forte e inteligente e sabe muito bem do que eu preciso," disse ela, me fitando e esboçando um sorriso silencioso. "Então o senhor achou melhor ficar aqui sozinho, senhor Okada?" "Sim," respondi. Depois me levantei e coloquei água na chaleira para preparar café. "Acho que é melhor assim. Percebi isso outro dia de repente. Posso sair daqui, mas não fugir. De certas coisas a gente não consegue fugir por mais longe que vá. Acho que passar um tempo na ilha de Creta vai fazer bem para você que está tentando recomeçar uma nova vida depois de resolver muitas questões do passado. Agora, meu caso é diferente." "O senhor se refere a Kumiko?" "Acho que sim." "Pretende ficar aqui à espera de Kumiko, senhor Okada?" Encostado na pia, eu aguardava a água ferver, mas estava demorando. "Para ser sincero, não sei o que pretendo fazer. Não faço nenhuma ideia, mas estou começando a entender aos poucos. Digo que preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar sentado de braços cruzados, apenas esperando Kumiko voltar. Se quero a volta de Kumiko, preciso resolver muitas coisas com meus próprios meios." "Mas não sabe ainda por onde começar?" Assenti. Sinto que algo está tentando tomar forma aos poucos à minha volta. Muitas coisas continuam vagas e deve haver uma ligação entre elas. Só que eu não posso simplesmente agarrar ou arrancar à força essas coisas. Acho que preciso esperar até que elas fiquem mais claras. A irmã de Malta Cano colocou as mãos sobre a mesa, uma ao lado da outra, e pensou um pouco a respeito. "Mas esperar não é fácil." "Eu sei. Deve ser bem mais difícil do que estou imaginando. Ficar aqui sozinho, carregando problemas mal resolvidos, à espera de algo que nem sei se vai acontecer. Para ser bem sincero, também queria largar tudo e ir à ilha de Creta com você, se pudesse. Queria esquecer tudo e recomeçar do zero. Até comprei uma mala e tirei foto para o passaporte. Arrumei as minhas coisas
Estava mesmo disposto a sair do Japão, mas não consigo me livrar do pressentimento ou da sensação de que algo está querendo que eu fique aqui. Por isso disse que não posso fugir. A irmã de Malta Canoa sentiu em silêncio. Superficialmente, parece um assunto bobo e insignificante. Minha esposa arrumou um amante e saiu de casa. Ela quer o divórcio. Como Noburo Vataya disse, é algo que acontece todos os dias na sociedade. Talvez eu devesse recomeçar uma nova vida, me esquecendo de tudo e indo à ilha de Creta com você, sem pensar na complexidade da coisa. Só que, na realidade, não é algo tão simples como parece. Sei disso. Você também sabe, não é? Malta Canoa também sabe. Noburo Vataya também, provavelmente. Existe algum segredo que desconheço. Quero esclarecer isso, custe o que custar. Desisti de preparar o café, apaguei o fogo e, voltando a me sentar à mesa, olhei de frente para a irmã de Malta Canoa. E, se for possível, quero recuperar Kumiko. Quero trazê-la de volta para este mundo com meus próprios meios. Caso contrário, acho que continuarei penando sem parar. Estou começando a me dar conta disso aos poucos, só que de maneira vaga. A irmã de Malta Canoa observou as próprias mãos sobre a mesa e em seguida levantou o rosto e olhou para mim. Seus lábios sem batom estavam bem fechados. Por fim, ela disse: é justamente por isso que gostaria que o senhor fosse à ilha de Creta comigo, senhor Okada. Para me impedir de fazer isso? Ela assentiu de leve. Por que você não quer que eu faça isso? Porque é perigoso, respondeu ela em voz baixa. Perigosíssimo. O senhor ainda pode voltar atrás. Basta ir a Creta comigo. Lá estaremos em segurança. Ao observar distraidamente o novo rosto da ex-Creta Canoa, sem sombra nem cílios postiços nos olhos, por um momento fiquei sem saber onde eu estava. Algo como uma névoa espessa envolveu toda a minha consciência sem nenhum aviso e acabei me perdendo de vista. Eu estava perdido de mim. Onde estou? Pensei. Afinal, o que estou fazendo aqui? Quem é essa mulher? Mas logo em seguida a realidade voltou. Eu estava sentado à mesa da cozinha da minha casa. Enxuguei o suor com um pano de prato, senti uma leve tontura. O senhor está bem, senhor Okada? Perguntou com preocupação a mulher que tinha se chamado Creta Canoa. Sim, estou bem. Senhor Okada, também não sei se algum dia o senhor vai conseguir recuperar Kumiko. Mesmo que consiga, não há nenhuma garantia de que o senhor e ela possam ser felizes como eram.
Acredito que as coisas não vão ser exatamente iguais a antes. O senhor já chegou a pensar sobre isso? Cruzei e descruzei os dedos das mãos diante do meu rosto. Não havia som ao redor. Voltei a me familiarizar com a minha existência. Já pensei, sim. Talvez tudo já esteja tão arruinado que não tenha mais volta, por mais que eu tente. Talvez isso seja o mais possível, o mais provável. Mas algumas coisas não funcionam apenas com possibilidades ou probabilidades. A irmã de Malta Cano estendeu sua mão sobre a mesa e tocou de leve a minha. Se o senhor decidiu ficar depois de refletir sobre todas as possibilidades, é isso que deve fazer. Claro, a decisão é sua. Lamento não contar com a sua companhia durante a viagem, mas entendi muito bem seu ponto de vista. Acho que muitas coisas ainda vão acontecer na sua vida, mas eu gostaria que o senhor não se esquecesse de mim. Veja bem, senhor Okada, quando estiver com problemas, se lembre de mim. Eu também vou me lembrar do senhor. Vou me lembrar de você, sim. A mulher que tinha se chamado Kreta Cano voltou a fechar os lábios com firmeza e, por muito tempo, ficou procurando as palavras. Depois que as encontrou, disse em voz bem baixa: Como bem sabe, senhor Okada, este mundo é violento e sanguinário. Para sobreviver, o senhor precisa ser forte, mas, ao mesmo tempo, é fundamental se manter em silêncio, de ouvidos bem abertos para não perder nenhum sussurro. O Senhor está me entendendo. Na maioria das vezes, as boas notícias são transmitidas em voz baixa. Não se esqueça disso. Assenti. Tomara que o Senhor consiga encontrar a chave para dar corda, pássaro de corda, disse a mulher que tinha se chamado Kreta Cano. Adeus. Quase no final de agosto, recebi um cartão postal da ilha de Creta. O selo era grego, assim como as letras do carimbo. Com certeza era da mulher que tinha se chamado Kreta Cano. Afinal, além dela, eu não conhecia mais ninguém que poderia me mandar um cartão postal da ilha de Creta. Porém, os dados do remetente não estavam preenchidos. Ela ainda não encontrou um novo nome. Pensei, quem não tem nome não tem como escrevê-lo. Além do remetente em branco, o postal não trazia nenhuma mensagem. Só o meu nome e o meu endereço estavam escritos com caneta esferográfica azul
abaixo do carimbo do correio da ilha de Creta. A foto colorida retratava uma praia. Em uma estreita faixa de areia bem alva, rodeada por montanhas rochosas, uma moça tomava banho de sol de topless. O mar era profundo e azul, e no céu flutuavam nuvens tão brancas que pareciam artificiais. Nuvens tão compactas que dava a impressão de que era possível caminhar sobre elas. A mulher, que tinha se chamado Creta Cano, sem dúvida chegara bem à ilha de Creta. Fiquei feliz por ela. Ela provavelmente encontraria um novo nome e com ele também uma nova identidade e uma nova vida. Mas ela não se esqueceria de mim. Era a mensagem que o cartão postal transmitia. Para passar o tempo, escrevi uma carta à ex-Creta Cano. Como eu não sabia o seu endereço nem o seu novo nome, não pretendia enviá-la. Desde o começo, minha ideia era apenas escrever uma carta a alguém. Faz muito tempo que Malta Cano não entra em contato comigo. Comecei. Parece que ela também desapareceu do meu mundo. Aparentemente, as pessoas caem uma a uma da borda do meu mundo. Todas caminham até ali e de repente somem. Acho que deve haver uma espécie de borda em algum lugar. Os meus dias são bastante monótonos. Como são muito parecidos, está ficando cada vez mais difícil distinguir um do outro. Não leio jornal, não assisto à TV e quase não saio de casa. Só vou nadar na piscina de vez em quando. Já parei de receber o seguro-desemprego há algum tempo e agora vivo de economias. Não tenho grandes despesas. Talvez o custo de vida do Japão seja um pouco mais alto do que o de Creta. E graças a uma pequena herança deixada por minha mãe, acho que poderei levar por mais um tempo. O hematoma do meu rosto continua igual. Devo admitir que, quanto mais tempo passa, menos ele me incomoda. Se precisar viver com esse hematoma para o resto da vida, tudo bem. Talvez seja algo que eu precise conviver o resto da vida. Não sei porquê, mas comecei a pensar assim por alguma razão. De qualquer maneira, me mantenho em silêncio, de ouvidos bem abertos. De vez em quando, eu lembrava a noite em que dormira com Creta Cano. Porém, curiosamente, era uma lembrança bastante vaga. Naquela noite, nós nos abraçamos e transamos algumas vezes. Era um fato irrefutável. No entanto, ao fim de algumas semanas, a lembrança foi aos poucos perdendo consistência. Eu não conseguia mais me lembrar bem de como era o corpo de Creta Cano, nem do ato sexual. Para mim, a lembrança da ocasião anterior, da transa de dentro da minha consciência, dentro do mundo que não era real, era bem mais nítida do que a lembrança daquela noite que tinha sido real. A cena do quarto misterioso do hotel e de Creta montada em mim com o vestido azul de Kumiko surgiu diante dos meus olhos
muitas e muitas vezes com nitidez. Ela usava 2 braceletes no pulso esquerdo que produziam sons secos quando se chocavam. Eu conseguia me lembrar também da ereção do meu pênis, que estava mais duro e mais grosso do que nunca. Ela o pegou na mão, inseriu dentro de si e girou como se desenhasse um círculo. Eu me lembrava com clareza da barra do vestido de Kumiko tocando o meu corpo. De repente, Greta Kanô tinha trocado de lugar com a mulher misteriosa que eu não sabia quem era. Quem estava montada em mim usando o vestido de Kumiko era a mulher misteriosa que tinha me ligado algumas vezes. Eu penetrava essa mulher e não Greta Kanô. Notava a diferença de temperatura e de textura, como se tivesse entrado em um quarto completamente diferente. Esqueça tudo, sussurrava a mulher, como se dormisse e sonhasse deitado no barro quentinho. E eu gozei. Sem dúvida, essa experiência trazia algum significado. Justamente por isso, sua recordação superava a realidade e havia se gravado com persistência na minha memória. Porém, eu ainda não conseguia entender seu significado. Fechei os olhos e suspirei, repassando sem cessar essas imagens. No início de setembro, recebi uma ligação do dono da lavanderia em frente à estação. Era para a retirada das roupas que estavam prontas. Roupas? Perguntei. Não me lembro de ter deixado nenhuma roupa com vocês. Pois é, mas estou com suas roupas aqui. O senhor poderia vir retirar. Como já foram pagas, basta vir buscar. É o senhor Okada, não é? Confirmei. O número de telefone também batia. Meio incrédulo, fui até a lavanderia. O dono passava uma camiseta enquanto o mesmo tipo de música saía do grande toca-fitas. No pequeno mundo da lavanderia em frente à estação, nada tinha mudado. Nada de tendências, nada de mudanças, nada de vanguarda, nada de retaguarda, nada de progresso, nada de retrocesso, nada de elogios, nada de reprovações. Nada a mais, nada a menos. No momento, estava tocando a saudosa Do you know the way to San Jose? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put 100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away.
pack your car and ride away. I got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Stars that never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. Quando entrei, o dono da lavanderia mediu meu rosto em silêncio, meio atordoado, segurando o ferro na mão. De início, não entendi por que ele me olhava com tanta insistência, mas logo me dei conta que era por causa do hematoma. Era compreensível. Todos ficam assustados quando percebem que um hematoma apareceu do nada no rosto de um conhecido. Foi um acidente, expliquei. Sinto muito, disse ele. O tom de sua voz demonstrava compaixão sincera. Ele observou o ferro que segurava por um tempo e o colocou de pé na tábua, como se desconfiasse de sua participação no hematoma. Ele vai sumir? Não sei, respondi. Depois ele me entregou a blusa e a saia de comico envoltas em um plástico. Eram roupas que eu dera a Creta Canoe. Foram deixadas aqui por uma moça de cabelo curto, mais ou menos assim? Perguntei, mostrando uma distância de cerca de 3 centímetros com os dedos. Não, o cabelo dela chegava até aqui, comentou o dono da lavanderia, indicando a altura do ombro com a mão. Ela vestia um terno marrom e usava um chapéu vermelho de vinil. Ela deixou pago e me pediu para ligar para o senhor quando as roupas estivessem prontas. Eu agradeci e voltei para casa carregando a blusa e a saia. Eu tinha dado as roupas a Creta Canoe como pagamento por seu corpo e já não sabia o que fazer com elas. Também não sabia por que Malta Canoe levar as roupas para a lavanderia. De qualquer forma, dobrei com cuidado as 2 peças e guardei na gaveta junto com as outras roupas de comico. Escrevi uma carta ao primeiro-tenente Mamiya e contei resumidamente o que tinha acontecido comigo. Talvez ele não fosse gostar de receber uma carta minha, mas não me lembrei de mais ninguém a quem pudesse escrever. Comecei me desculpando por escrever uma carta e expliquei em seguida que no mesmo dia de sua visita, Kumiko saíra de casa. Escrevi também que Kumiko dormia com outro homem há alguns meses, que entrei no poço para refletir e permaneci por quase 3 dias, que agora estava morando sozinho na casa, que a lembrança deixada pelo Sr. Honda era apenas uma caixa vazia de uísque. Uma semana depois, recebi a resposta.
Na verdade, eu também fiquei preocupado com o senhor, o que pode parecer curioso. Escreveu o primeiro-tenente Mamia. Sentia que deveria ter conversado com o senhor por mais tempo, abrindo o coração. Lamento não ter feito isso. Porém, naquele dia surgiu um compromisso urgente. Precisei voltar para Hiroshima imediatamente. De qualquer maneira, fiquei muito feliz ao receber sua carta. Acho que o Sr. Honda queria promover nosso encontro. Provavelmente imaginava que isso faria bem para nós dois. Por isso me encarregou de procurar o senhor com a desculpa de entregar a tal lembrança. Acredito que tenha sido por esse motivo que a sua lembrança foi uma caixa vazia, porque a verdadeira lembrança deixada pelo Sr. Honda para o senhor foi o nosso encontro. Fiquei bastante surpreso ao saber que o senhor entrou no poço. Devo confessar que também continuo sentindo forte atração por poços. Normalmente, quem passou por uma experiência terrível como a minha não quer mais saber de poço nunca mais na vida. Mas até hoje acabo olhando para dentro toda vez que vejo um. Chego a ter vontade de descer ao fundo quando percebo que está seco. Provavelmente espero encontrar alguma coisa lá dentro. Acho que tenho esperança de poder encontrar alguma coisa no fundo ao ficar em silêncio esperando. Naturalmente, não acho que poderei recuperar a minha vida fazendo isso. Estou velho demais para esperar algo assim. O que busco é algum significado para a minha vida que se perdeu. Quero saber por que ela se perdeu e o que a levou a se perder. Quero descobrir isso com os meus próprios olhos. Se eu obtivesse essa resposta, aceitaria me perder mais ainda do que já estou perdido. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente, mas chego a pensar que, se eu conseguisse obter a resposta, aceitaria carregar esse fardo pesado pelo resto da vida. Lamento saber que sua esposa saiu de casa. De qualquer maneira, não me sinto à vontade para dar conselhos sobre o que o senhor deve ou não fazer. Como passei a maior parte da minha vida longe de um amor, de um lar, não tenho autoridade para falar desses assuntos. Apesar disso, se o senhor ainda tem o desejo, por menor que seja, de esperar o retorno de sua esposa por um tempo, acho que a coisa certa a fazer é esperar sem fazer nada. Essa é a minha opinião, caso tenha interesse em saber. Bem,
Sei que é muito penoso permanecer no mesmo lugar e viver sozinho depois de ser abandonado por alguém. Mas não há nada mais cruel na vida do que a desolação de não ter nada para esperar neste mundo. Adoraria ir a Tóquio em breve para fazer uma nova visita ao Senhor. Porém, infelizmente, machuquei a perna e, ao que tudo indica, precisarei de um pouco de tempo para me recuperar. Gostaria de finalizar esta carta desejando saúde e felicidade ao Senhor. Mei Kazahara ficou sem aparecer por muito tempo. Só veio me procurar no final de agosto. Ela pulou o muro de blocos, como sempre fazia, entrou pelo quintal e me chamou. Ficamos conversando sentados no alpendre. Ei, pássaro de corda, você está sabendo? A casa desocupada começou a ser demolida ontem. A famosa casa dos Miyawaki. Então, alguém comprou a casa? Bem, isso já não sei. Mei Kazahara e eu atravessamos o beco e fomos até os fundos da casa vazia que realmente já estava sendo demolida. De capacete, 6 trabalhadores removiam as persianas e os vidros das janelas e carregavam as pias e as luminárias. Ficamos observando por um tempo. Eles pareciam estar bem acostumados com demolições e trabalhavam de maneira bastante sistemática, quase sem trocar palavras. Várias nuvens brancas flutuavam bem alto no céu, anunciando a chegada do outono. Como deve ser o outono na ilha de Creta? Pensei, as nuvens seriam assim? Você acha que eles vão fechar o poço, pássaro de corda? Acho que sim, respondi. Um poço seco não serve para nada, sem falar que é perigoso. É verdade. Alguém pode ter a ideia de entrar lá dentro, disse ela com fisionomia séria. Ao olhar para o seu rosto bronzeado, me lembrei com clareza da sensação de quando ela lambeu o hematoma do meu rosto no quintal abafado. Você não foi à ilha de Creta, pássaro de corda? Resolvi ficar aqui e esperar. Você disse outro dia que Kumiko não ia mais voltar, não disse? Esse é outro problema. Mei Kazahara estreitou um pouco os olhos e me encarou. Quando fazia isso, a cicatriz do canto do olho ficava mais profunda. Por que você dormiu com Creta Cano, pássaro de corda? Porque eu precisava. Esse também é outro problema? É. Bom, tchau, pássaro de corda. Até logo. Tchau. Sabe, pássaro de corda, acho que vou voltar para a escola. Você resolveu voltar a estudar? Ela encolheu os ombros de leve. Vou para outra escola. Não quero voltar para meu antigo colégio de jeito nenhum.
Como a nova escola fica um pouco longe, acho que não vamos nos ver por um tempo. Balancei a cabeça para cima e para baixo. Depois, peguei uma bala de limão do bolso e coloquei na boca. Mei Kazahara deu uma olhada ao redor, colocou um cigarro na boca e acendeu. Escute, pássaro de corda, é legal dormir com várias mulheres? Esse é outro problema. Você já disse isso. Eu sei. Não sabia o que poderia dizer além disso. Bem, tanto faz. Sabe, pássaro de corda, só resolvi voltar para a escola depois de ter conhecido você. É a pura verdade. Por quê? Por que será? Perguntou Mei Kazahara, estreitando os olhos e me encarando. Acho que é porque eu queria voltar para um mundo mais normal. Me diverti muito ao seu lado, pássaro de corda. Muito mesmo. É verdade. Você parece uma pessoa bem normal, mas faz coisas que estão longe de ser normais. Além do mais, como posso dizer, você é imprevisível. Por isso eu nunca ficava entediada com a sua companhia. Você me ajudou muito nesse sentido. Como eu não estava entediada, não tinha tempo para pensar em coisas desnecessárias, certo? Então, nesse sentido, foi ótimo ter conhecido você. Mas, para ser sincera, às vezes é muito doloroso ficar vendo você. Como assim? Como posso explicar? Quando olho para você, às vezes tenho a impressão de que você está lutando contra alguma coisa com toda a força e que faz isso por mim. Sei que é estranho, mas quando penso assim, fico cansada, começo a suar. Entende? Você está sempre com uma fisionomia indiferente, como se não se importasse com nada, como se tudo fosse igual. Só que, na verdade, não é bem assim. Você está lutando contra alguma coisa com toda a força, à sua maneira, mesmo que os outros não percebam. Caso contrário, você não teria o trabalho de entrar num poço como aquele, não é? Mas é claro que não é por mim que você está lutando contra alguma coisa como um tonto, desesperadamente, mas para encontrar comigo. Então, eu não precisaria me sentir cansada. Eu sei disso, mas mesmo assim sinto que você está lutando por mim também, pássaro de corda. Acho que você está lutando por comigo, mas no fim das contas está lutando por muitas outras pessoas ao mesmo tempo. Por isso que às vezes você parece um bobo. É isso que eu acho. Mas às vezes é muito doloroso ficar vendo você. Juro, porque parece que você não tem nenhuma chance de ganhar. Se eu tivesse que apostar, lamento dizer, mas não apostaria em você. Gosto de você, pássaro de corda, mas não quero ir à falência ao seu lado. Entendo muito bem. Não quero ver você perder, se arruinar.
Não quero me sentir mais cansada ainda. Por isso, estou querendo voltar ao mundo um pouco mais normal. Agora, se não tivesse conhecido você, pássaro de corda, se não tivesse visto você na frente dessa casa vazia, provavelmente eu não teria tomado essa decisão. Não teria pensado em voltar para a escola. Acho que continuaria enrolando mais um tempo em um lugar que não é muito normal. Nesse sentido, graças a você, decidi voltar a estudar. Como pode ver, você não é completamente inútil, pássaro de corda. Assenti. Fazia realmente muito tempo que não recebia um elogio. Você pode apertar a minha mão? Pediu Meika Zahara. Segurei a mão pequena e bronzeada. Só então percebi como era pequena. É mão de criança, pensei. Tchau, pássaro de corda. Por que você não foi para a ilha de Creta? Por que não fugiu? Porque não consegui escolher o lado para apostar. Meika Zahara soltou a minha mão e me encarou por um tempo, como se visse algo bastante raro. Tchau, pássaro de corda. Até algum dia. Dez dias depois, a casa desocupada estava completamente demolida. O terreno ficou plano. Não sobrou nenhum vestígio da casa nem do poço que foi fechado. A grama, as flores e as árvores foram arrancadas e a estátua do pássaro também foi removida, provavelmente jogada em algum canto. Talvez fosse melhor assim para o pássaro. A cerca simples que separava beco e quintal deu lugar a uma cerca de madeira robusta que escondia o terreno dos curiosos. Numa tarde de meados de outubro, quando nadava sozinho na piscina pública, tive uma espécie de alucinação. Como sempre, estava tocando música de fundo. Naquela tarde, a escolha era Frank Sinatra e suas músicas antigas como Dream e Little Girl Blue. Eu estava dando algumas voltas na piscina de 25 metros devagar, ouvindo essas músicas sem prestar muita atenção. That's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You'll find your share of memories there. So dream when the day is through. Dream and they might come true. De repente, tive um delírio, uma espécie de revelação. Quando percebi, eu estava dentro de um gigantesco poço. Não nadava na piscina pública, e sim no fundo do poço. A água era pesada e quente.
Eu estava completamente sozinho e o som da água ecoava de uma forma estranha, anormal. Parei de nadar, dei uma olhada à minha volta, boiando em silêncio e olhei para cima. A densidade da água era tão alta que eu conseguia boiar sem dificuldade. Os arredores estavam imersos em trevas profundas e eu só conseguia enxergar o céu recortado em um círculo perfeito bem acima de mim. Pode soar estranho, mas não senti medo. Para mim, parecia a coisa mais natural do mundo o fato de existir um poço ali e que eu estivesse boiando no fundo. O mais surpreendente era que eu não tinha percebido isso antes. Eu estava boiando em um dos incontáveis poços que existem no mundo e era um dos incontáveis eus que existem no mundo. No recorte redondo de céu, as incontáveis estrelas brilhavam cintilantes, como se o próprio universo tivesse se partido e se dividido em pequenas partículas. As estrelas perfuravam com sua luz viva as diferentes camadas de escuridão do teto. Consegui ouvir o som do vento que soprava lá no alto. Consegui ouvir também o som de uma pessoa chamando alguém no meio do vento. Tinha ouvido aquela voz havia muito tempo. Queria dirigir alguma palavra a essa voz, mas não conseguia emitir som algum. Provavelmente minha voz não conseguia vibrar o ar desse mundo. O poço era assustadoramente comprido. Ao olhar para sua abertura no alto, tive a sensação de que as pontas se inverteram e de que eu estava no topo de uma chaminé bem alta, olhando para baixo. Mesmo assim, eu voltava a experimentar um silêncio e uma paz que há muito não sentia. Estendi os braços e as pernas dentro da água e respirei fundo algumas vezes. Meu corpo se aqueceu por dentro e ficou leve, como se sustentado delicadamente por uma mão invisível. Eu me senti envolvido, amparado e protegido. Não sabia quanto tempo tinha se passado, mas a alvorada despontou em silêncio. Uma linha de luz lilás surgiu na borda do círculo e foi se estendendo devagar, mudando de tonalidade, e as estrelas passaram a perder seu brilho aos poucos. Algumas estrelas mais cintilantes permaneceram por mais um tempo no firmamento, cada vez mais tênues, até que também desapareceram. Fiquei observando o sol em silêncio, boiando na água densa. Ele não ofuscava meus olhos, que estavam protegidos contra os intensos raios, graças a uma força, como se eu estivesse de óculos escuro. Depois de um tempo, quando o sol já estava bem acima do poço, ocorreu uma sutil, mas nítida alteração na gigantesca esfera. Pouco antes, porém, houve um estranho momento, como se o eixo do tempo tivesse tremido intensamente. Prendi a respiração e prestei atenção para ver o que estava prestes a acontecer. Até que vi uma mancha escura que parecia um hematoma brotar no canto direito do sol. A pequena mancha foi corroendo a luz solar aos poucos, assim
como o sol corroer as trevas noturnas que existiam antes. Um eclipse solar? Pensei. Um eclipse solar estava começando bem diante dos meus olhos. Só que não era um eclipse solar na verdadeira acepção da palavra. A mancha escura cobriu cerca de metade do sol e parou. Além do mais, ela não tinha um formato bem definido como um eclipse solar convencional. Era óbvio que, apesar de parecer um eclipse solar, não podia ser chamado assim. Porém, eu não fazia a menor ideia de como chamar o fenômeno. Tentei encontrar algum significado na mancha, estreitando os olhos, como se fizesse um teste de Rorschach. No entanto, ela tinha forma e, ao mesmo tempo, não tinha. Era algo e, ao mesmo tempo, não era nada. Ao observar demoradamente o seu formato, fui aos poucos perdendo a confiança na minha própria existência. Respirei fundo algumas vezes para acalmar as batidas aceleradas do meu coração e mexi devagar os dedos das mãos dentro da água densa para me certificar do meu corpo na escuridão. Está tudo bem? Estou aqui com certeza, na piscina pública que é ao mesmo tempo o fundo do poço. Estou vendo um eclipse solar que, ao mesmo tempo, não é um eclipse solar. Fechei os olhos. Então, consegui ouvir um som abafado ao longe. No começo era tão sutil que eu mal pude distinguir que eram sons quase inaudíveis vindos do quarto ao lado, atravessando a parede. Depois, o som passou a ter um contorno mais definido, como se as ondas de rádio tivessem sido sintonizadas. As boas notícias são transmitidas em voz baixa, dissera a mulher que tinha se chamado Creta Cano. De ouvidos bem abertos, prestei atenção para tentar decifrar o som. Porém, não era a voz de gente, e sim o relincho de cavalos. Os cavalos relinchavam alto, bufavam e batiam seus cascos no chão com força, como se estivessem exaltados em algum lugar perdido nas trevas. Pareciam tentar me enviar uma mensagem urgente através de sons e movimentos, mas eu não conseguia captar o sentido. Afinal, por que os cavalos estavam aqui? E o que queriam me transmitir? Eu não fazia a menor ideia. Ainda de olhos fechados, tentei imaginar os cavalos que deveriam estar ali. Todos os cavalos que eu imaginava estavam deitados na palha no estábulo, agonizando e soltando bolhas brancas da boca. Alguma coisa os atormentava. Foi então que me lembrei da história dos cavalos que morrem em dias de eclipse solar. Era isso que estava matando os cavalos? Tinha lido sobre o assunto no jornal e comentado com Kumiko.
naquela noite em que ela voltara tarde para casa e que eu jogara a comida no lixo, os cavalos estavam amedrontados e em pânico vendo o sol desaparecer aos poucos. Alguns estavam prestes a morrer de verdade. Quando abri os olhos, o sol já tinha sumido. Não havia mais nada. Apenas o vazio circular pairava no alto. O silêncio cobria o fundo do poço. Um silêncio profundo e intenso, capaz de sugar todas as coisas que existiam ao redor. Comecei a me sentir sufocado e inspirei bem fundo. Então, senti cheiro de alguma coisa. Era fragrância de flor, um perfume sensual emitido por inúmeras flores na escuridão. Era efêmero como a reminiscência de um sonho arrancado à força. Porém, no instante seguinte, ele ficou intenso, como se encontrasse um poderoso catalisador dentro do meu pulmão e se multiplicou depressa. As agulhas finas dos grãos de pólen perfuravam minha garganta, as minhas narinas e o meu corpo. É o perfume que senti na escuridão do quarto 2008. Pensei. O perfume das flores no grande vaso sobre a mesa, misturado com o leve cheiro de uísque escocês no copo. No quarto 2008, com a mulher daquele telefonema estranho que dizia: "Você tem um ângulo morto." Olhei ao redor por reflexo. Não distingui nada entre a profunda escuridão, mas senti claramente a presença de alguma coisa que estava ali até há pouco, mas que não estava mais. Por um breve momento, a mulher compartilhou a escuridão comigo antes de me abandonar, deixando o perfume de flor como sinal. Continuei boiando na água, prendendo a respiração. A água continuava sustentando meu peso como se encorajasse minha existência sem palavras. Cruzei os dedos das mãos sobre o peito em silêncio. Fechei os olhos mais uma vez para me concentrar. Ouvia as batidas aceleradas do coração bem nos ouvidos. Pareciam batidas do coração de uma outra pessoa, mas eram as batidas do meu coração, cujo som vinha de algum outro lugar. Dentro de você tem um ângulo morto, afirmara ela. Sim, tem um ângulo morto. Deixei passar alguma coisa. Conheço ela muito bem. Então compreendi tudo como se algo virasse do avesso de repente. Tudo estava sendo exposto à luz do dia. Diante da claridade, as coisas eram nítidas e simples. Inspirei e expirei lentamente. O ar expirado era duro e quente, como argila recém-retirada do forno. Não havia dúvida, aquela mulher era Kumiko. Por que não tinha me dado conta disso até agora?
Balancei com violência a cabeça dentro da água. Era só refletir que teria percebido. Era óbvio. Kumiko estava tentando me enviar uma única mensagem desesperadamente de dentro daquele quarto estranho. Descubra o meu nome. Kumiko estava presa naquele quarto escuro e pedia ajuda para sair. Não havia mais ninguém além de mim que pudesse tirá-la de lá. Nesse vasto mundo, só eu tinha condições porque amava Kumiko e porque Kumiko também me amava. Se naquele momento eu tivesse descoberto o nome dela, provavelmente teria conseguido salvar Kumiko daquele mundo das trevas por algum meio oculto. Mas não consegui descobrir. Além disso, quando ela me telefonava, eu não atendia as chamadas. Talvez tivessem sido as únicas chances de Kumiko. Talvez ela nunca mais voltasse a me ligar. Depois de um momento, a euforia que chegava a fazer meu corpo tremer foi se dissipando em silêncio, dando lugar ao medo que me assolou sem fazer barulho. A água ao redor perdeu o calor em um piscar de olhos. E algo com o formato estranho e pegajoso, como um cardume de águas vivas, me cercou como se me envolvesse. Eu podia ouvir as batidas aceleradas e fortes do meu coração. Consegui me lembrar com clareza de tudo o que tinha presenciado naquele quarto. O som seco e duro de alguém batendo a porta continuava ressoando em meus ouvidos, e o reflexo de uma faca afiada no balde de aço inoxidável, ou teria sido apenas a luz do corredor, ainda me arrancava arrepios. Provavelmente era a cena oculta em algum lugar no interior de Kumiko. Provavelmente aquele quarto escuro era o território de trevas que a própria Kumiko carregava. Quando engolia saliva, ouvi um grande som vazio, como se alguém batesse em uma cavidade do lado de fora. Eu sentia medo da cavidade e, ao mesmo tempo, do que estava prestes a preenchê-la. Até que o medo também desapareceu tão depressa quanto surgira. Expirei devagar o ar congelante e inspirei um ar renovado. A água ao redor foi recuperando aos poucos o calor e senti brotar das profundezas do meu corpo um sentimento vívido que lembrava alegria. Kumiko deu a entender que nunca mais me veria.
Não sei porquê, mas ela tinha me deixado repentina e decididamente. Porém, comigo não havia me abandonado. Pelo contrário, ela precisava de mim mais do que nunca e me buscava sem tréguas. Só que, por algum motivo, não podia me contar isso abertamente. Então, tentava a todo custo transmitir para mim algo como um grande segredo de diferentes formas, por vários métodos. Quando me dei conta disso, meu coração se aqueceu. Senti que as coisas congeladas dentro de mim estavam se quebrando e derretendo. Todas as lembranças, ideias e sensações se transformaram em uma coisa só e varriam aquela crosta de sentimentos que havia dentro de mim. Essa camada derreteu e foi carregada, se misturou em silêncio à água e, no meio das trevas, envolveu com delicadeza meu corpo com uma membrana fina. Está lá, pensei, à espera que eu estenda a mão. Não sei quanto tempo vai demorar, nem quanta força vou precisar fazer, mas preciso resistir e preciso achar um meio de estender minha mão para esse mundo. Era isso que eu tinha que fazer. Quanto precisa esperar? Precisa esperar. Dissera o Sr. Honda. Ouvi um barulho surdo na água. Alguém veio nadando em minha direção como um peixe e agarrou meu corpo com braços fortes. Era o salva-vidas da piscina com quem já tinha trocado algumas palavras. Você está bem? Perguntou. Estou, sim, respondi. Não estava mais no fundo do poço gigantesco e sim na piscina pública de 25 metros onde costumava nadar. O cheiro de cloro e o barulho da água retornaram em um instante à minha consciência. Algumas pessoas à beira da piscina olhavam para mim curiosas. Expliquei ao salva-vidas que tive cãibra na perna de repente. Por isso tinha ficado parado, boiando. O salva-vidas me tirou da piscina e pediu que eu descansasse um pouco fora d'água. Obrigado, agradeci. Encostei-me na parede da beira da piscina e fechei os olhos em silêncio. Dentro de mim ainda permanecia a sensação feliz provocada por aquela alucinação como um canto banhado de sol. E dentro desse lugar eu refleti. Está lá. Nem tudo se perdeu escorrendo por meus dedos. Nem tudo foi engolido pelas trevas. Algo ainda restava, algo quente, belo e valioso. Está lá. Eu sabia. Talvez eu seja derrotado, talvez eu me perca para sempre, talvez eu não chegue a lugar nenhum, talvez as coisas já estejam irremediavelmente danificadas, por mais esforços desesperados que eu faça. Talvez eu esteja apenas recolhendo em vão os destroços da ruína e ainda não tenha percebido. Talvez ninguém aposte em mim.
Não importa, eu disse baixinho, mas com firmeza para alguém que estava lá. Uma coisa é certa. Pelo menos tenho algo para esperar, algo para buscar. Depois prendi a respiração e prestei atenção. Tentei ouvir a voz baixa que deveria estar lá. Por trás dos respingos, da música e das risadinhas, senti o ecoar sutil de algo que não era som. Alguém estava chamando alguém. Alguém estava buscando alguém. Com uma voz que não era voz, com palavras que não eram palavras.